Bom dia mais uma vez. Hoje é quarta estratégia. O nosso coração se enche de alegria, porque quem vai estar dando um estudo hoje, nessa quarta, é o nosso presente, Tanuri. Então, Cíntia, vem para cá e permita que Deus continue te usando na manhã desse dia. Vem para cá, minha irmã! Amém. Glória a Deus por mais esse dia que Ele nos permite estarmos aqui juntos, à mesa, partilhando o pão da palavra, nessa comunhão tão gostosa que o Senhor nos proporciona. Obrigada mais uma vez, Mônica, por esse acolhimento sempre tão gostoso, né? Que vai nos aninhando aqui, nos deixando mais à vontade. Bom, nessa manhã, eu gostaria de falar sobre algo que tem queimado no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. Eu queria que a gente, juntos na palavra, a gente mergulhasse mais profundo nisso. É difícil alguém trazer uma mensagem, um mensageiro, sem ser atravessado por essa mensagem. Geralmente, quando o Senhor nos confia uma mensagem para compartilhar, essa mensagem primeiro já falou conosco, já trabalhou, já nos constrangeu, já nos desafiou. Essa mensagem primeiro tem uma dinâmica na pessoa que o Senhor escolheu para entregar aquela mensagem. Quando nós lemos, os evangelhos, a palavra do Senhor, a gente vê o Espírito Santo ministrando através de homens comuns como eu e você, pessoas humanas. E na maior parte das vezes, como no caso dos evangelhos, eles vão dar testemunhos daquilo que eles viveram com Jesus, eles ouviram Jesus falar. Eles estavam ali, eles presenciaram, ou eles ouviram testemunho daquilo e agora eles estão também passando para nós do que foi contado a eles. E tudo isso que foi vivenciado, ou que foi testificado a eles, chega até nós. E essa palavra, então, nos encontra e essa palavra produz algo em mim e em você. A palavra de Deus, ela jamais, como a própria Escritura diz, vai voltar vazia. Ela vai cumprir um propósito quando ela chega até nós. E todas as vezes, quando Deus está nos incomodando com algo, falando, insistindo, é porque ele quer nos atrair a uma conscientização, um entendimento mais profundo, que talvez a gente ainda não tenha tido. Muitas vezes a gente conhece algumas coisas, sabe de alguns detalhes, mas a gente ainda não se aprofundou naquilo. E Deus, ele sempre nos convida para um lugar de maior profundidade, de intimidade, porque Ele quer nos falar sempre de uma forma muito mais abrangente. Então, nesse tempo, o Senhor tem me falado muito sobre mesa. Tem sido um assunto que o Espírito Santo está docemente, firmemente, como eu costumo dizer, porque Ele é gentil, Ele é amoroso, Ele é doce, mas o Espírito Santo também é firme, é convincente. Afinal de contas, a palavra diz que é somente Ele quem nos convence, só Ele convence o homem. Esse papel nunca é nosso. Por muitas vezes nós queremos assumir esse papel na vida do outro, hein? De convencer o outro, mas essa obra só pertence ao Espírito de Deus. Então, de uma forma também firme, às vezes o Espírito Santo vai nos cercando, nos envolvendo e vai até esgotando aquela temática em nós, né? No meu caso, a mesa, para que a gente possa aprofundar um pouco mais naquilo que ele quer nos falar. Então, pensando sobre isso, eu fui me lembrando daquilo que eu já tinha estudado, do que eu já tinha escutado, das informações que já tinham chegado até mim, eu tinha absorvido, sobre tantas mesas que Jesus passou. Quando Jesus caminhou por aqui, certamente a primeira mesa, e que não tem um relato assim tão específico de Jesus, mas foi a mesa da casa dos seus pais terrenos, né? De José e Maria. Ali ele deve ter sentado muitas vezes, hein, dona Laura, para fazer suas refeições, para comer em família, para conversas.
Então, essa mesa, certamente, dentro da casa dele, aconteceu. Seu pai era carpinteiro, né? E a carpintaria que fala aqui de José não é uma como se fosse um engenheiro mesmo. Na nossa língua, a tradução aqui, ela fica um pouco reduzida, né? Como apenas alguns trabalhos ali na madeira. Não, era como se fosse um engenheiro de construir uma casa inteira, de fazer tudo. Mas a gente sabe que um dos utensílios que são muito especiais para o judeu, para a cultura judaica, é a mesa. Há todo um significado para eles que nós, ocidentais, perdemos, de relevância da mesa, que a nossa cultura não é tão, né, nos privou dessa significância tão abençoada da mesa. Mas para eles existe realmente algo muito precioso e sagrado. Tanto que, para o judeu, uma pessoa que tem acesso à sua casa, à sua mesa, ele tem que ser íntimo, ele tem que ser amigo, não é qualquer pessoa que vai ter esse acesso. E o que acontece, então, é que Jesus foi passando por muitas mesas. E a gente vê que no ministério dele, né? Quando ele está ali começando o seu ministério, convocando alguns homens, quando ele vai, então, chamar, né, um dos seus, ele senta primeiro numa mesa com ele. Quando ele vai se despedir da sua vida, ele está ali na coletoria. Lembram-se dessa história? Levi, antes ele era Levi. Ele está ali, Jesus chama ele para vir andar com ele. E ele faz uma festa. Jesus se assenta naquela mesa e todos os religiosos ali começam a criticar. Nossa, ele está comendo e bebendo com publicanos. Era uma classe ali desprezada, né? Ele está comendo, olha só, como é que pode dizer que ele é santo, que ele é filho de Deus, que é um profeta, se ele está sentado ali? Jesus entra na casa de fariseus, ele se assenta à mesa. Lembra-se do escândalo quando Jesus entra na casa de Zaqueu? Zaqueu, aquele cobrador de impostos também, porque cobrador de impostos era, vamos considerar assim, a raça mais odiada do meio dos judeus, porque um cobrador de impostos era um judeu considerado traidor da pátria, porque ele se alinha a Roma, né, ao Estado ali que dominava, o governo que dominava, então, Israel, para extorquir seus próprios irmãos. Não bastasse Roma tirar ali cobrança de impostos altíssimos, né, deixar o povo ali trabalhando e não recebendo o justo, tendo que entregar muito mais do seu lucro para Roma, o judeu que era recrutado para esse serviço também, muitas vezes, levava a sua parte por fora, que nós podemos chamar das propinas aqui, e ele, então, roubava mesmo, lesava os seus irmãos. Então, era um tipo de pessoa que se tornava então odiada por todos, e Zaqueu era um desses, e Jesus de maneira tão escandalosa também, né? Ele vê Zaqueu escondidinho ali, porque nós não passamos desapercebidos de maneira nenhuma ao nosso Deus, onde estivermos, ainda que queiramos nos esconder, ele nos acha, chama pelo nome e diz: Eu ainda quero entrar na sua casa. Pode pôr a mesa, vou comer com você hoje. E Jesus ali também na casa de Zaqueu, naquela mesa também, muitos devem ter falado, hein? Deve ter sido o assunto do dia, hein, Clifton? Jesus, esse que fala que é profeta, fazendo sinais e maravilhas, mas olha que escândalo, entrou na casa de Zaqueu. Foi comer na casa de Zaqueu, ele e os discípulos. E ali no partir do pão, entra a salvação naquela casa. Porque quando Zaqueu cai em si diante de com quem ele estava à mesa, ele diz: Olha, se eu fiz alguma coisa errada, gente, careca de saber o que ele tinha feito, né? Se eu lesei alguém, se eu roubei alguém, hein? Eu vou devolver, eu vou dar metade do que eu tenho e vou dar ainda, né? 4 vezes mais, eu vou devolver ali de quem eu lesei. Então, no partir do pão ali,
há uma libertação para aquele homem da escravidão, do seu pecado, da sua ganância, da sua cobiça. E Jesus, no final daquela mesa, vai dizer: hoje, em Zaqueu, foi hoje, entrou salvação nessa casa. Então, ao longo da história de Jesus aqui, nessa caminhada dele, vestido de homem, o amor que se despiu da sua glória e se vestiu de homem, né? O próprio Deus que sai da mesa do Pai, da comunhão plena, absoluta, no seu reino glorioso, vem andar aqui na terra, se veste de carne, de homem, anda entre nós, se assenta em mesas improváveis, absurdamente escandalosas, mesas de repúdio. Jesus é convidado para festas importantes também. Lembram-se disso? Homens importantes da sociedade judaica, fariseus, considerados mestres, doutores da lei, querem ter Jesus ali só por um status. E na casa de um certo Simão também, de maneira escandalosa, né? Jesus chega ali, uma mulher que a própria palavra diz dela, pecadora. Ela já tinha aquele rótulo. Se aproxima, o adora, derrama sobre ele o perfume mais caro que ela tinha. Lava os seus pés com lágrimas, seca com o cabelo. Todos ali ficam escandalizados. Jesus ensina sobre a dureza daquele coração, à mesa. Ele diz: você me convidou, você não me honrou. Você nem lavou os meus pés. Mas essa mulher me adorou. Então foram tantas mesas que Jesus passou. Em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 22, no capítulo 22, a gente vai ver a mesa que Jesus mandou preparar para a ceia. Eu estou só dando uma passeada aqui, porque eu não cheguei no texto ainda, viu, gente, que eu vou falar. Estou só na introdução ainda. Eu estou só aqui trazendo para a gente um pouquinho dessa consciência da mesa. Mas a gente vai ver Jesus mandando os discípulos preparar uma mesa que ele desejou tanto sentar com eles. Era para comungar com eles a Páscoa, e agora uma Páscoa ressignificada, porque ele vai se oferecer como Cordeiro Pascual. E ele queria que os discípulos entendessem isso de uma maneira tão profunda, que ele monta aquela mesa, todo aquele cenário, tem vinho, tem pão, tem os elementos da ceia judaica, mas ele diz agora, tudo isso vai mudar. Esta é a última ceia que vocês vão cear com esse significado da saída da escravidão, do povo do Egito, guiado por Moisés, atravessando o Mar Vermelho, porque agora eu vou ser o pão, eu vou ser o vinho, vocês vão comer a minha carne, vocês vão beber o meu sangue. Eu estabeleço agora uma aliança que não pode ser estabelecida por Moisés. Era algo tão profundo, e Jesus escandaliza aqueles homens que andaram com ele ali por mais de 3 anos, hein? Que comeram tantas vezes com ele. Pensa comigo. Quantas vezes eles comeram juntos? Quantas vezes eles dividiram o pão? Talvez dormindo ao relento, porque muitas vezes Jesus diz, e ele proclama isso, né, na sua palavra. Outros podem ter casa e travesseiro. Filho do homem nem sempre vai ter isso. E ele andou por ruelas, becos, casas, tocou pessoas, leprosos, cegos, coxos, todo tipo de gente, como ele era gente, mas gente como nós muitas vezes desprezamos. Não queremos nem olhar, atravessamos a calçada para não ver. Ele entrou na casa desses. E naquele dia, lá naquela ceia, sentado à mesa, partindo o pão,
e anunciando sua morte de forma solene, desenhando para os discípulos o que ia acontecer. Ele começa mostrando de uma forma tão maravilhosa, tão generosa, tão constrangedora, com uma toalha amarrada, cingida à sua cintura, uma bacia. O trabalho mais irrelevante, mais desprezado, que era feito por um escravo de lavar os pés dos convidados, que vinha caminhando por léguas até chegar numa casa, pés empoeirados, sujos, cansados. Eles eram lavados ali, e o serviço era prestado pelo um escravo, alguém pequeno aos olhos dos homens, e Jesus se faz dessa forma. E ele traz aquele ensinamento tão precioso. Eu estou servindo para que vocês possam aprender esse princípio, lavando os pés uns dos outros, servindo, cuidando, se prestando a esse serviço, de tirar a imundícia, de não se sentir maior, melhor, mais santo, mais ungido, mais sábio, mais qualquer outra coisa, não. Mas todos carentes, necessitados desse amor, desse toque que eu entreguei primeiro para vocês e deixei o exemplo para que façam uns com os outros, redimindo uns aos outros, lavando uns aos outros. E ele vai dar todo aquele ensinamento que a gente vê ali para Pedro. Pedro não quer, não, o senhor é mestre, como é que eu vou deixar uma coisa dessa? Ah, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, nem parte comigo você tem, né? A palavra já tem limpado vocês. Eu preciso fazer isso. Então a gente vê tanta coisa ali naquela mesa onde tinha um traidor, os pés também foi lavado. Naquela mesa onde Jesus anuncia, Pedro, você vai me negar. Pedro, na sua altivez, na sua arrogância, diz, não, se o Senhor for, eu morro com o Senhor. E Jesus tem essa conversa com Pedro, mostrando para ele a realidade dele mesmo, a fragilidade dele, mas deixando bem claro ali, o meu amor não é frágil, viu, Pedro? Isso não vai mudar o meu amor por você. E Jesus mostra isso à beira-mar de novo, quando vai se encontrar com ele, depois que Pedro já tinha negado, depois que ele já tinha ressuscitado. Tanta coisa aconteceu naquela mesa. Perdão, cura antecipada, perdão antecipado antes de haver a transgressão, o perdão já tinha sido derramado, entregue. Tanta coisa selada ali naquela mesa profunda. Mas então Jesus vai à cruz. Jesus morre. Os discípulos ficam baratinados ali, tudo acontece. Acontece aquela cena assim que a gente vê ali, chocante mesmo, diante dos nossos olhos. Os olhos de Jesus se encontram com Pedro naquele momento constrangedor, porque ele havia realmente negado. Pedro sai tão arrependido, tão amargurado daquela cena. Jesus é sepultado, os discípulos ficam como que perdidos. E a gente vai para o texto agora, hein? E eu espero que dê tempo de eu falar um pouquinho desse texto depois de toda essa introdução. Mas aqui, em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, Jesus já tinha ressuscitado. Essa manhã da ressurreição, aquela manhã quando Maria Madalena e outras vão até o sepulcro correndo, elas queriam pegar o corpo de Jesus e elas chegam lá, Jesus não está lá. E há aquele assombro, lembram-se? E elas conversam ali com o próprio Jesus, achando que é o jardineiro, e vai perguntar para ele. Se lembra? Elas conversando com Jesus ali, elas perguntam, né, Mônica? Para Jesus, achando que é um jardineiro. Se foi você que levou o meu Jesus, onde é que está? Me conta. Só quero, eu só quero perfumar o corpo dele. Eu sei que ele está morto. E Jesus diz, Maria. E quando ela escuta o nome dela sendo pronunciado, pelo Rei dos Reis, o Criador de toda a criação, o Deus que a fez nele,
que a chamou à existência nele, o Deus que soprou o fôlego de vida nela, o Deus que fez ela a imagem e semelhança dele. Ela escuta da eternidade o seu nome sendo bradado na voz de Jesus. E ela reconhece, porque ele é o autor dela, foi ele quem a fez. Ela diz: Rabone, mestre, é você, inconfundível voz. Porque na criação o pai diz: age, age, age. Ele estava ouvindo aquela mesma voz ali, chamando Maria. E ela dá relato disso, os discípulos correm lá, lembra? Pedro e outros correm lá para ver, o túmulo estava vazio mesmo, mas eles ainda não tinham acreditado, as circunstâncias o cegavam. E agora diz que 2 discípulos estão a caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia perto de Jerusalém. Um tempinho de caminhada, aproximadamente aí 11 quilômetros de caminhada, Clícia. 2 discípulos que a gente só vê falar deles aqui, só tem o nome de um relatado aqui no verso 18, Cleopas. O outro, eram 2, mas o outro nem o nome aparece em livro. E eles estão caminhando na frustração, na decepção total. Jesus morreu. Já se passaram 3 dias, nada aconteceu. Jesus morreu, acabou tudo, acabou o sonho, é um pesadelo. Não tem mais história para contar, era uma ilusão, vivemos uma ilusão. Ele falou tanta coisa. Ele falou de um reino, ele falou de uma vida, ele falou de uma água que eu ia beber e nunca mais eu ia ter sede. Ele falou desse pão que sacia a fome. Ele falou de vida eterna. Ele falou de uma vida plena. Ele falou tanta coisa, mas acabou, acabou. Ele morreu, ele foi vencido por Roma, o exército de Roma, ele foi crucificado vergonhosamente. A gente vê lá nas imagens de cruz, hein, dona Laura? Quando tem aqueles crucifixos, quando tem pintura retratando o cenário da crucificação, a gente vê aquele Jesus na cruz com um paninho, né? Ali nas genitárias dele, não tem um paninho tampando? Aquela morte de cruz, ela era totalmente vergonhosa, porque ela era a pior morte para os piores assassinos, bandidos, o pior de todos merecia morte de cruz. E ele era exposto totalmente, ele estava nu. Aquele paninho ali é só por causa do incômodo nosso de pensar que Jesus foi exposto daquela maneira, mas ele estava totalmente nu. Era vergonha absoluta. Era uma dor que nós não podemos pular. Além da física, que é uma tortura com requintes de crueldade absoluta, né? Que depois a gente pode falar sobre isso aqui em outro momento. Mas toda vergonha repousava sobre ele e era a minha e a sua vergonha, porque mais do que a nudez explícita ali, carnal, era a nossa nudez do pecado, da imundície, da nossa carne, representada nele na cruz. É algo que a nossa mente humana às vezes nem consegue captar, de tão profundo que é, mas agora, esses 2 discípulos, a gente conhece tanta história de Pedro, Mateus, Lucas, João, mas esses nem são citados. Mas Jesus se importou, foi caminhar com eles. Jesus ressuscitou em Clifton, em Lila. E ele não foi lá no palácio atrás de Pôncio Pilatos. Você lavou suas mãos? Olha eu aqui, ressuscitei, vamos conversar? Ele não foi atrás de Herodes? Chamar Herodes para aquela conversa, hein, Clifton? Agora vem cá, me encara. Ele não foi atrás dos seus carrascos, que chicotearam, cravaram uma coroa na cabeça dele. Ele não perdeu tempo com o inimigo. Ele foi atrás dos seus amigos. E ele foi consolar. Ele foi avivar, ativar de novo na fé. E ele caminha. E diz aqui que ele vai caminhando e perguntando: por que vocês estão conversando sobre isso? Está triste por quê? E eles dizem:
Poxa, você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, aquele profeta e tudo, ele foi crucificado e tal. E eles começam a contar, tinha gente de todo lugar para a Páscoa em Jerusalém. A palavra diz que os olhos deles são impedidos deles reconhecerem Jesus. Jesus já estava ressuscitado e um corpo ali já glorificado também. E aí ele diz que Jesus mesmo, olha o verso 17. Então lhes perguntou Jesus: é isso o que está preocupando vocês? E à medida que Jesus ia caminhando, à medida que eles iam caminhando, né, eles param entristecidos, diz aí no verso 17. E aí o Cleópatas diz para ele: você não conhece todas essas coisas? No verso 18. No verso 19, Jesus, como quem falando, nem é com ele a história, hein? Ele vai fazer uma pergunta: quais coisas? Uma inocência. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a frustração, ele quer ouvir a dor, ele quer ouvir o lamento, ele quer ouvir a raiva. Ele quer dizer: estamos frustrados, sim. Ele morreu, ele não é tudo aquilo que a gente pensou. Cadê ele? Onde ele está? Porque eles achavam que Jesus ia tomar Roma, ia submeter Roma ali, e ia libertar Israel. Eles pensavam tantas coisas e foram frustrados. Eles dizem no 21, né? No 21 aí, ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, ou seja, está perdido, foi uma ilusão. E quantas vezes nós criamos expectativa em Deus? Mas e meu casamento? Mas não aconteceu isso, mas é a salvação daquela pessoa e a cura da minha doença. Eu pensei que seria ele. Quantas vezes? Porque eles não entenderam que o que Jesus tinha era muito maior do que redimir Israel de uma escravidão humana, mas da própria escravidão do pecado, de algo que não era passageiro, mas eterno, para herdarem algo que não era terreno, uma coroa, um reino, mas um que é eterno, imperecível, o reino eterno. Então eles vão conversando e eles dizem, até ouvi falar, uma mulher disse que viu que ele estava ressuscitado, os discípulos foram lá, viram o túmulo vazio, eles tinham até um testemunho, mas eles dizem, mas olha, o cenário não é esse, ele não está aqui. Não é nada palpável. Alguns disseram, devem estar cheios de ilusão, que esse Jesus é bom. Quantas vezes a gente diz isso também? Mas eu quero, não vai dar para me expor tudo aqui, mas no verso 27 diz que Jesus começa a falar das Escrituras para eles. Desde Moisés até todos os profetas, o próprio Jesus começa a pregar as Escrituras para eles e dizer: não disseram isso, Moisés não disse isso, Josué, e foi falando dele mesmo nas Escrituras e lembrando a eles a palavra. Quantas vezes Jesus prega para mim e para você no nosso caminho de Emaús, de desilusão, de frustração? Quantas vezes ele vai dizendo: lembra-te de mim, sou eu. Sou eu o Deus que curou, o Deus que perdoou lá, o Deus que cura aqui, o Deus que perdoa aqui. E eles foram andando, andando, mas nada aconteceu. Mas quando chegaram na porta da casa, Jesus ia passar direto. E eles dizem: não fica conosco, fica essa noite, já está tarde. E quando ele senta à mesa no partir do pão, aqui os versos vão dizer, no verso 30, quando estavam à mesa, no lugar da mesa, da comunhão, olho no olho, vida na vida. Então diz, os olhos dele se abriram quando ele abençoou e partiu. É na partilha, é na intimidade que os nossos olhos se abrem. Jesus só vai abrir os meus olhos e os seus olhos na intimidade, na mesa, na intimidade. Nós vamos compreender quem ele é, a sua essência, e quem somos nós na essência dele. Eu quero voltar a falar muito dessas mesas, porque aqui Jesus se revela. Quando Jesus desaparece, eles dizem bem que o nosso coração estava queimando ele. Era ele.
Ele vai vir na minha mesa e na sua mesa. Ele vai partir o pão, ele vai ouvir nossas dores. Ele vai deixar a gente despejar tudo, mas quando ele partir o pão, quando ele olhar nos nossos olhos, eles vão se abrir. E tudo vai ser revelado a mim e a você. Amém? Que ele tenha lugar na minha mesa e na sua mesa. Que haja esse lugar de intimidade, que os nossos olhos se abram. Muito obrigada por me ouvir. Que haja outra oportunidade da gente falar mais sobre essas mesas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és o Deus das mesas. Eu te adoro e te agradeço, porque o Senhor não tem medo da nossa frustração. O Senhor não rejeita. O Senhor quer ouvir. O Senhor escuta as dores partilhadas na mesa, a vergonha exposta. Mas o Senhor tem cura, o Senhor tem pão, o Senhor tem vinho, o Senhor tem perdão, o Senhor tem restauração, tem comunhão, tem avivamento na mesa, tem toque, tem carinho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor continua nos chamando, vem sentar comigo à mesa. Deixa eu te conhecer na intimidade, na profundidade, e vem me conhecer intimamente. Deixa eu abrir seus olhos. Faz assim em nós, em cada um que está aqui, nessa mesa que o Senhor preparou da comunhão e da palavra nessa sala.